Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que você está hoje? Quarta-feira, nós estamos aqui nessa transmissão para que o Senhor abençoe a sua vida com a sua palavra e que nós sejamos mais uma vez fortalecidos pelo poder que a ação do Espírito Santo pode promover no seu coração e também no meu coração. Nós estamos numa série de mensagens, você que talvez está acessando esse link hoje, nós estamos numa série de mensagens chamada Solos. E o tema desta noite, o tema desta oportunidade é Entre os Espinhos, parte 2. Por quê? Domingo passado nós iniciamos esta mensagem com o propósito de hoje finalizá-la também com você. Nós estamos aí meditando em Mateus, capítulo 13, e nós vamos aí dar continuidade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos nesse primeiro bloco de mensagens, e aqui nós estamos aprendendo sobre a parábola do semeador. Talvez você que está acessando esse vídeo, esse link nesta transmissão, você talvez não esteja familiarizado com esse termo, mas de fato o que é uma parábola, né? O que são parábolas? É uma história contada para explicar uma verdade complexa. Então Jesus Cristo, na sua época, e também os rabinos, naquele contexto de Palestina, enfim, tantas outras situações, aqueles homens, quando ensinavam, eles também utilizavam esse recurso, essa metodologia que utilizavam das parábolas para lhes ensinar um preceito bíblico, uma verdade complexa das Escrituras. Então, qual é o significado da parábola do semeador? Jesus, então, ele utilizou desta parábola para explicar e ilustrar como pessoas de diferentes raças, etnias, cosmovisões, enfim, receberia o Evangelho. Ou seja, esses solos aqui apresentados representavam as pessoas e, consequentemente, o impacto que a mensagem causaria em seus corações. Apesar, então, de muitos rejeitarem e até mesmo abandonarem o Evangelho, a palavra, aqueles que creem e se mantêm fiéis, dariam ou dão muitos frutos, e isso acontece, inclusive, nos nossos dias. Nós, então, relembramos ali a primeira parte, ou pelo menos essa introdução da primeira parte desta mensagem. Nós estamos, então, ali nesta primeira oportunidade, nós enfocamos ali no versículo 3 e no versículo 7, falamos acerca do nosso contexto atual, e até pensamos assim, quando você ouve essa palavra espinho, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente, então, quando você escuta essa palavra espinho? E aí nós tentamos definir em dois prismas aqui. Primeiramente, do ponto de vista botânico, o que chamamos de espinhos nas rosas são, na verdade, acuelos ou acúelos. Tanto espinhos quanto acúelos estão relacionados
com a função de defesa da planta, evitando que ela sofra herbivoria. Além da função de proteção, os espinhos podem ajudar contra a perda excessiva de água. Então isso, claro, são termos técnicos, são situações específicas, mas também do ponto de vista botânico, ilustra, porque talvez você esteja pensando aqueles espinhos de rosa ou espinhos de cactos, etc. Talvez você esteja pensando nisso. Então, isso do ponto de vista botânico. Os espinhos, no contexto da parábola, ou seja, entre os espinhos, né, o solo estava infestado com raízes que o arado, né, aquela ferramenta para trabalhar a terra, para preparar a terra, não havia removido. Esse tipo de solo ele não é recomendado para a boa semente crescer. E, então, em nossas vidas, quando nós paramos para pensar, para analisar, nós estamos envolvidos com muitos compromissos ao mesmo tempo. Muitas coisas nós exercemos, né? E aqui eu quero chamar de funções ou até mesmo papéis que nós exercemos no mesmo dia na sociedade. Por exemplo, se nós olharmos pelo ambiente familiar, você que é pai, você exerce um papel importante como líder espiritual também da sua casa. Você que é esposa, você exerce um papel importante na sua casa. Você que é filho, você que é filha, você também exerce um papel importante na sua casa, inclusive orientações que a palavra de Deus nos ensina. Do ponto de vista profissional, nós temos então os empregados, nós temos os empresários, nós temos os servidores autônomos, nós temos pessoas que prestam serviços das mais variadas áreas, nós temos mão de obras especializadas, nós temos formação de longa duração, com pessoas que estão se preparando aí para o mercado de trabalho, nós encontramos líderes religiosos e tantas outras realidades que nós podemos observar e nos atentar na sociedade hoje. Então, a gente percebeu também na mensagem passada que o fato é que todos esses compromissos ou ofícios ou papéis que nós, ou funções que nós exercemos na sociedade, exigem tempo da gente, muito tempo, muito esforço, muita dedicação e também mexe com os nossos desejos, ou seja, a nossa motivação, a vontade pelo qual nós fazemos aquilo que fazemos. E quando nós também vimos, quando nós permeamos o campo dos desejos, nós estamos falando diretamente do campo dos nossos corações, os solos, aqui apresentados na parábola. Nós estamos falando desse solo. Então Jesus sabia que os solos, ou as pessoas que estavam ali ouvindo os seus ensinos, na verdade não estavam de fato entendendo, porque seus corações estavam longe de Deus. Olha só o que o texto nos diz. No mesmo capítulo 13 de Mateus, no versículo de número 15, olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Sabiamente, então, Jesus estava apresentando estes solos com espinhos arraigados de suas vontades, das suas prioridades e também das suas paixões. Lembra que falamos ali no último encontro que nós tivemos, que a vontade, o desejo, ele está diretamente ligado com o nosso coração? Essas pessoas estavam distantes, essas pessoas estavam longe. Jesus sabiamente estava fazendo uma análise e também ensinando os seus discípulos. Estes espinhos, vimos também que eles são apresentados na parábola, dificultam o crescimento da boa semente em nossos corações. Então hoje, dando continuidade nesta parábola, no versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos
é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Este solo, então, a princípio, ele ouve a palavra. Esta pessoa, ela ouve a palavra. A palavra, no primeiro momento, não foi descartada. Ela aparentemente está ali, no seu devido valor, com o seu devido lugar. Aparentemente, essa pessoa, ela recebe a palavra com alegria, ela recebe no seu coração. A princípio, as coisas estão tudo certo. Geralmente, a semente brota entre os espinhos. Descreve, então, o ouvinte preocupado, cujo coração está cheio de cuidados e de interesses mundanos. Os espinhos aqui já estão no solo, mas não são visíveis no momento da sementeira. Ou seja, às vezes nós estamos ali recebendo a palavra, a boa semente e tal, mas o nosso coração, o solo, existem espinhos que não estão aparentes. Existem espinhos que precisam ser extraídos, mas nós não estamos atentos com isso. E isso dificulta a fertilidade da boa palavra, dificulta o crescimento da boa palavra, dificulta o nosso amadurecimento espiritual, dificulta a nossa caminhada cristã. Estes espinhos precisam ser extraídos dos solos dos nossos corações. Muitas vezes chamamos o espinho de orgulho. Muitas vezes chamamos esses espinhos de ganância, de lascívia, de maledicência e tantas outras situações que nós podemos viver em nossos dias. Falta de humildade, de domínio próprio, de mansidão. São tantas coisas que envolvem uma boa semeadura e também um bom crescimento da palavra. E nós somos confrontados com isso. Quando nós temos uma fidelidade dividida, ou quando nós vivemos uma fidelidade dividida, Deus não permite o desenvolvimento sadio dos valores espirituais. Quando o nosso coração está dividido, na palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Então, às vezes as pessoas estão muito envolvidas no mundo, não tem tempo para Deus. Se nós estamos muito envolvidos nos negócios deste mundo, nas coisas deste mundo, no nosso trabalho, no nosso negócio e tantas outras atividades, nós não teremos, consequentemente, tempo para Deus. E Deus, Ele não negocia o seu tempo, os seus valores com nada deste mundo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos observar isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Deus não negocia a sua prioridade em nossas vidas. Então, quando nós estamos divididos, nós de fato não cresceremos, nós não desenvolveremos aquilo que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas espirituais, na nossa carreira cristã. Estes corações, então, priorizam as riquezas e preocupações da vida. Em vez de se dedicarem a Jesus, correm atrás das coisas terrenas e a mensagem de Cristo não produz fruto em suas vidas. É muito difícil, é isso que nós estamos observando aqui. Olha só o que o texto nos diz. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, ele ouve a palavra, ele se atenta na palavra, ele está aberto aparentemente à palavra, porém, é o que a palavra nos diz aqui, porém, os cuidados do mundo, aquilo que nós estamos envolvidos, aquilo que está no nosso coração, as coisas que ocupam o nosso tempo, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Ou seja, se nós estamos muito envolvidos com as coisas deste mundo, significa que nós queremos também ser recompensados por isso. Se nós dedicamos horas e horas de trabalho, significa que nós precisamos ser ressarcidos por isso financeiramente.
Muitas vezes nós trabalhamos, fazemos até hora extra, para que nós estejamos ou sejamos ressarcidos ou até mesmo recompensados por esse trabalho extra que nós estamos fazendo. Então, a fascinação e as riquezas, a fascinação das riquezas deste mundo sufocam a palavra. Sufocam. Ou seja, a palavra não tem, porque a palavra, quando ela chega no nosso coração, ela é pequena. Ela precisa ser desenvolvida, cuidada. O campo, o solo do nosso coração precisa ter uma boa terra para receber essa palavra. E ela deve ser nutrida, ela deve ser cuidada. Porque senão as riquezas deste mundo vai sufocar o crescimento da palavra. Nós podemos nos deparar com alguns irmãos que têm carreiras, têm muito tempo no Evangelho, têm muitos anos no Evangelho, porém quando ele olha para si, ele se vê assim uma pessoa neófita. Muitas vezes você tem um período extenso ali de frequentes a uma denominação local, a um rito, a uma cultura local, mas quando nós olhamos para nós mesmos, a gente não enxerga o crescimento, o devido crescimento espiritual. Então, as riquezas, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, os solos que permanecem nestas condições, a palavra de Deus fala que são solos que permanecerão infrutíferos. No reino de Deus, não conseguem se desvincular dos cuidados deste mundo. Então, as pessoas que se dedicam muito às coisas deste mundo, a fascinação por riquezas, isso vai sufocar a palavra. A pessoa ela vai ser infrutífera no reino de Deus. E ela não vai conseguir, quando ela está fascinada por essas coisas, ela não vai conseguir se desvincular. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver as nossas atividades, mas isso não pode ser superior ao crescimento, à palavra de Deus, ao nosso tempo com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos muito envolvidos com os cuidados deste mundo, nós não cresceremos, nós não frutificaremos. De fato, nós precisamos priorizar o Senhor em nossas vidas, para que nós tenhamos sabedoria em lidar com estes desafios na vida cristã. E aqui eu quero pedir, com a sua permissão, eu quero orar pela sua vida. E talvez eu recapitulei a mensagem de domingo passado, na outra oportunidade, talvez você acompanhou lá, mas não entendeu, nós recapitulamos. E se você de fato quer ser frutífero na sua caminhada cristã, eu quero orar com você. Se você se identificou com essa parábola, e você fala assim, Senhor, eu realmente entendi, e eu preciso ter um propósito com o Senhor na minha vida, eu preciso priorizar o Senhor na minha vida, eu quero orar com você. E se você também se identificou com isso, mas não tem Cristo Jesus no seu coração, eu quero também orar pela sua vida, para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Para que você experimente a renovação da sua mente, para que você tenha um novo nascimento em Cristo Jesus. E com a sua permissão, eu quero orar neste momento. Deus querido, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo tempo que aqui nós tivemos para refletir sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através das nossas vidas. Pai amado, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor. Aquelas pessoas, Deus, que se identificaram com este tipo de solo e que desejam, Pai, frutificar para o Senhor, que o Senhor faça a obra nesses corações. Que de fato essas pessoas, Deus, esses irmãos em Cristo, entreguem as suas vidas de fato a serem mudadas, transformadas e lapidadas pelo poder do Evangelho. Que o Senhor faça a diferença e o Senhor mova tudo aquilo que precisa ser mudado e subtraído nos corações que não estão frutificando para o Senhor. Também, Deus amado, eu apresento esta pessoa que possivelmente viu esta mensagem e se identificou, e Pai amado, quer entregar sua vida a Jesus Cristo, Pai, a receba neste momento em nome de Jesus.
E ela entendeu que somente é Jesus na sua vida, somente o Senhor pode modificar o solo do seu coração. Pai querido, penetre nesse coração, penetre nessa vida, e que hoje seja, Pai, mais uma vida ganha para a honra e glória do seu nome. Que esta pessoa, de fato, Deus, experimente uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus amado, pelo privilégio de ministrarmos mais uma vez sobre a Tua Palavra. E que a simplicidade do Evangelho, Deus, possa alcançar cada vez mais corações sedentos pelo Senhor. Muito obrigado pela tecnologia, muito obrigado pela facilidade de nós compartilharmos este vídeo e pela boa palavra que o Senhor tem permeando em nossos corações. Essa é a nossa oração, gratos por mais um tempo de aprender do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.